Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúd, Abiúd gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo irmão no ministério, Padre Samuel Fidelis, alegria de ter o Senhor concelebrando esta Eucaristia e ouso dizer em nome do povo mineiro que participa fielmente das celebrações, alegria de tê-lo aqui como colaborador, servidor deste povo nesta casa de clemência e bondade, que faz com carinho o que lhe é proposto e assim chega a tantos corações. Deus seja louvado pelo seu trabalho, pela sua amizade e pelo seu ministério. Quero cumprimentar cada um de vocês que estão aqui nesta casa de clemência e bondade, com uma saudação especial a Jéssica e ao Leonardo, que estão completando mais um ano de vida matrimonial no dia de hoje, rogando ao nosso Deus que renove o amor, a fidelidade, o compromisso conjugal de vocês. Cumprimento também você que se une a nós pela TV Horizonte, pela Rádio América e de modo particular os membros da família dos devotos da piedade por nos ajudar a cuidar deste pedacinho do céu que é a casa da padroeira de Minas Gerais. É um desafio, brincava com o Padre Samuel agora há pouco, proferir 2 homilias no mesmo dia, ainda mais quando o Evangelho é uma genealogia, porque à primeira vista, pode soar para nós estranho esta lista de nomes. Como eu disse na missa pela manhã, e ainda dizer depois de tanto nome, palavra da salvação. Soa-nos estranho. Não estamos acostumados com isso. Mas agora, né, Padre Samuel, que eu tenho que fazer valer o meu curso de Bíblia, principalmente no Evangelho de Mateus. Não é possível que nós não vamos ter algo novo a dizer deste texto. Porque Mateus nos apresenta algo muito interessante no Evangelho de hoje. Permita-me começar pelo Evangelho para tentar dizer-lhes o porquê começamos este novo ciclo do Advento com este Evangelho. O evangelista Mateus quer nos apresentar antes, de antemão, antes de mostrar quem é de fato Jesus, ele pretende
que nós conheçamos a sua origem. Há uma perspectiva um pouco diferente de Lucas. Lucas começa a origem de Jesus lá em Adão. Mateus dá por descontado. Ele começa a origem de Jesus em Abraão. E aí nós precisamos nos perguntar, e por que Abraão? Primeiro, porque Abraão foi o primeiro destinatário da promessa de Deus. Sendo ele um homem que ousou acreditar, se tornou o pai da fé. Abraão tinha no seu coração uma fé tão grande que ousou confiar contra toda desesperança, porque ele depositou sua segurança mais em Deus do que naquilo que ele tinha por certo. A fé de Abraão não foi uma fé que ficou esquecida. Pelo contrário, agradou o coração do nosso Deus de tal maneira que em Abraão Deus fez uma promessa. Farei de ti um povo numeroso, incontável como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Deus promete a Abraão que nele ele teria para si um povo. E aí, pode nos soar ainda com a mentalidade do nosso tempo que queremos tudo com uma certa pressa, né? Hoje a gente não tem mais a capacidade de esperar. Estamos quase que adestrados pela tecnologia a querer tudo com agilidade. Parece que Deus não cumpriu a promessa, porque Abraão teve filhos, mas não viu uma descendência numerosa. Aqui, meus irmãos e irmãs, gostaria de, por primeiro, refletir o quão é necessário a gente dar tempo ao tempo. Saber esperar os processos de cada coisa para não atropelar nada. E perceber que Deus age nestas demoras. Deus sabe o tempo certo de fazer amadurecer as pessoas, as situações, para que elas produzam frutos abundantes. Porque pode ser que, querendo ser afoitos demais, nós não colhamos com profundidade o fruto pretendido da nossa própria existência. Deus sabe esperar o tempo. E lidar com as demoras de Deus pode nos causar ansiedade e sofrimento. Aí me recordo o autor do livro do Eclesiástico que diz: meu filho, sofre as demoras de Deus. Porque tem hora que acontece isso na nossa vida, né? Parece que Deus não nos escuta, parece que Deus não nos atende. Na verdade, não é que Deus não nos escuta, nem Deus não nos atende. Talvez sejamos nós que não estejamos preparados para receber aquilo que pedimos, ou não tenhamos a maturidade para lidar com aquilo que receberemos. Por isso Deus nos prepara. Em Abraão, Deus começou um processo. Deus viu em Abraão a possibilidade de revelar-se, de mostrar quem ele era. Primeiro revelou-se a partir da promessa, porque encontrou um homem de fé. Mas pouco a pouco, na história, Deus foi se mostrando como ele era. Foi intervindo na situação do seu povo, o povo que tinha o sangue de Abraão, para que esse povo começasse a entender que ele é o único Senhor e que não existe Deus além dele. Para que esse povo começasse a ser preparado como uma terra é arada para receber a semente, esse povo precisava ser preparado para receber a plenitude do amor de Deus. Outro nome que se desponta logo no início, Davi, que é um filho proeminente de Abraão. Tanto assim o é que Davi é tão importante para esta história, que a genealogia ela é dividida em 14 gerações, não é isso que nós ouvimos? De Abraão até Davi,
14. De Davi ao exílio, 14. Do exílio até Jesus, 14. Mas por que 14? Vai aí, me desculpa se soa como aula de exegese bíblica, mas é para vocês entenderem que esta figura não é uma figura qualquer que aparece aqui. No hebraico, cada letra está relacionada a um número. Primeira coisa que a gente precisa ter em vista, o hebraico não conhece vogal, então só vai contar as consoantes. Logo, o número 14 é a soma das letras que se escreve o nome Davi. O D equivale a 4, o W a 6. Tire as vogais, como eu disse, porque não tem. D, 4, né? O W, 6, 10 e outro D, 14. É como se Deus dividisse por Davi as gerações de Abraão até Jesus. Mas por que Davi? Porque, como disse eu na homilia pela manhã, se Abraão é proeminente pela sua fé, Davi se desponta pelo seu combate. Apesar de toda a fragilidade e fraqueza que Davi tinha, ele combateu em favor de Deus e combateu em favor de seu povo. Mesmo quando errou, não apegou-se ao seu erro, pelo contrário, combateu a si mesmo para corrigir-se e fazer a vontade de Deus. Por isso, se tornou grande o seu reinado. Não pela força que ele tinha, e não pela expansão do seu poderio, mas porque ele nunca perdeu esta têmpera de valente. A fé e o combate são os dois pilares que fazem com que, passando pelo exílio, nós não percamos a esperança da salvação. Vejam, esta lista de nomes nos é apresentada hoje com uma finalidade muito precisa. Primeiro, porque agora no tempo litúrgico que nós estamos celebrando, nós mudamos o ciclo. Ainda estamos no advento. Mas, até se vocês olharem bem para a coroa do advento que está ali, fizemos uma pequena alteração. Não mais tem uma flor no meio da coroa, mas tem uma imagem de Maria grávida e José a caminho de Belém. Porque de hoje, dia 17, até o dia 24, há alguns liturgistas que chamam esta semana de Semana Santa do Advento. Porque o que é a Semana Santa, na verdade? É o período onde nós concentramos o nosso olhar sobre o coração do mistério da Páscoa, a entrega de Jesus. E esta semana nós debruçamos, para usar uma palavra que o Padre Samuel gosta de usar, nós debruçamos o nosso coração sobre o mistério da encarnação. E aí, olhando para a encarnação, a partir do Evangelho de hoje, nós percebemos: Deus não age na nossa história lá do alto e vai mexendo como que os fiozinhos de uma marionete para mostrar o que Ele quer. Deus age na história real e concreta, com seres humanos reais, que existiram de verdade e que existiram como pessoas concretas, com seus altos e baixos. Abraão teve seus altos e baixos. Davi teve seus altos e baixos. O exílio foi a grande baixeza do povo de Deus, para mostrar que isso para Deus não é um impedimento para que a sua graça aconteça e para que a sua graça se manifeste. Pelo contrário, Deus sabe lidar com instrumentos imperfeitos. Deus sabe contornar a imperfeição do nosso coração. Ele sabe usar-nos de maneira para que nós o compreendamos e compreendamos a nós mesmos. Aí, meus irmãos, ouvir esta genealogia de Jesus consola-nos em saber que este Deus nos visita no concreto da nossa vida. Deus nos salva
na nossa história, numa vida humana, no desenrolar da vida humana e até mesmo com os reveses que a humanidade propõe. Porque a história que nos é apresentada de Abraão até Jesus não é uma história perfeita. A gente tem mania de querer nivelar somente os atos heróicos destas figuras que foram mencionadas. Mas a Bíblia não esconde as suas querelas. A Bíblia não esconde as fragilidades de nenhum deles, tanto é que surge inusitadamente aqui nesta genealogia o nome de algumas mulheres. Primeiro, que é algo improvável, porque numa sociedade patriarcal, o nome da mulher não iria contar. E segundo, porque eram figuras controversas. Por exemplo, Tamar se passou por prostituta para assim engravidar-se de Jacó. E a partir daí vem a geração. Raabe, de fato, era prostituta e engravidou-se. E aí ela foi contornando a história. Ruth, uma mulher ousada, que pôs sua vida em risco e defendeu o povo de Deus. Para mostrar, meus irmãos, que até quando nós, seres humanos, estamos num caminho, vamos dizer assim, que pode comprometer frontalmente a vontade de Deus, Deus consegue se valer daquilo que é nosso para nos mostrar a plenitude de sua vida. O mistério do Natal que vamos celebrar no próximo dia 25, nada mais é do que a sublimidade de um Deus que quer se mostrar tal como Ele é. Deus que não quer se esconder, pelo contrário, vai preparando a história e vai transformando a nossa história para que nós possamos acolhê-lo quem Ele é. Para que nós possamos ser esta terra preparada para receber esta semente que é o próprio Deus. E um Deus que não vem magicamente, não é um Deus que vem ostensivamente, mas é um Deus que em tudo se assemelha a nós, até no seu nascimento, até na sua morte. Por isso, meus irmãos e irmãs, ao iniciarmos hoje esta preparação imediata para o tempo do Natal, sejamos capazes de olhar a nossa vida, a nossa história com os olhos de Deus. Tenhamos a coragem de enfrentar os nossos altos e baixos da nossa vida com a esperança que o amor de Deus nos assegura. E a nossa esperança não é um sentimento nem uma utopia. A nossa esperança é uma pessoa, carne da nossa carne, Jesus Cristo, o Senhor, o Deus que entrou na nossa história. Aí sim, se formos capazes de, movidos pela fé, tal como Abraão, combater o bom combate como Davi, poderemos passar pelos exílios da nossa vida sem perdermos a lucidez que a esperança nos proporciona. A lucidez que até a antífona do ó que cantamos hoje nos apresenta, de que a sabedoria do Altíssimo, que tudo determina, inclusive a história, mas com doçura e com vigor, é capaz de nos dar a prudência para reler a nossa vida e a nossa história com os olhos de Deus, sabendo que este Deus está próximo de nós. Não só próximo no sentido de sua vinda, mas próximo no sentido da distância. Ele está perto de nós. Ele assumiu aquilo que é nosso, para que nós pudéssemos participar daquilo que é dele. Que agora o mistério do Natal envolva o nosso coração para redescobrirmos esta centelha de amor que é o mistério da encarnação e assim possamos perceber a nossa vida, o nosso mundo tem jeito, porque Deus não desistiu de nós e continua, por meio do mistério do Natal, nos chamando para reler a nossa vida e fazer da nossa história uma história diferente a partir do dom da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,